Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. Eu sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa, e estou aqui apresentando o nosso Mandcast. E neste programa de hoje, nós vamos falar sobre as doenças da glândula tireoide, aquela glândula que fica localizada aqui no pescoço, importante produtora de um hormônio chamado tiroxina, que tem grande repercussão no nosso metabolismo. E para isso eu chamei um grande especialista, o professor José Francisco de Sales Chagas. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Muito obrigado, e eu acho que esse esclarecimento é fantástico para as pessoas entenderem melhor os problemas da tireoide. Sem dúvida. O professor Chagas, se assim posso te chamar, né? Chagas é grande parceiro aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, é graduado em Medicina, mestre e doutor em otorrinolaringologia e professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Então, professor, qual é a função da glândula tireoide? Então, a glândula tireoide é uma glândula situada no pescoço, né, comum tanto a homens e mulheres, né, não tem nada a ver com hormônios sexuais ou qualquer outro tipo de hormônio, simplesmente a produção do hormônio dela, a tiroxina, que vai interferir no metabolismo do organismo. É como se fosse a gasolina no motor do teu carro. Né? Quanto mais gasolina, mais rápido ele funciona, quanto menos gasolina, mais devagar ele funciona. Então, a tiroxina, esse que é o hormônio final da tireoide, são vários processos até chegar à tiroxina, né? Ele vai interferir no ritmo de funcionamento do organismo. É porque quando você tem mais tiroxina, essa tiroxina, como que ela funciona? Ela vai funcionar na periferia, na célula periférica, e vai funcionar em algumas funções do organismo. Né? Por exemplo, ritmo cardíaco, pressão arterial e produtos finais do metabolismo. Então, ela vai realmente fazer com que, se tiver demais, você tenha pressão alta, você tenha uma aceleração dos batimentos cardíacos, e o inverso é verdadeiro. Ou seja, quanto menos hormônio tiver, mais devagar, mais uma bradicardia, uma baixa frequência cardíaca. Né? E em relação às outras alterações, quanto mais hormônio, mais perda de peso, mais suor, mais insônia, mais agitação, mais nervosismo, né? E o inverso verdadeiro. Entendi. Né? Então, são as doenças aí que são chamadas hipertireoidismo e hipotireoidismo. Exatamente. Explica pra gente. A hiperfunção, né? Quando funciona demais. O hipertireoidismo é uma doença hoje considerada autoimune, ou seja, de produção de anticorpo contra o próprio organismo, e o hipotireoidismo também. O principal causa de hipotireoidismo é o chamado hipotireoidismo autoimune, a doença de Hashimoto, né, a tireoidite de Hashimoto, que é como se fosse uma inflamação da glândula, por agressão de anticorpo do próprio organismo contra a glândula. Né? E por que isso vem acontecer? A gente não sabe. A gente sabe que existem as doenças da tireoide, não só a hiper ou hipofunção, como os nódulos tireoidianos e o câncer de tireoide, eles têm uma história familiar. Tá. Famílias que têm problemas de tireoide têm tendência a seus descendentes, não vamos dizer que seja genético, não dá para dizer isso. Tá. Né? Mas a gente tem na história, é importante na história desses pacientes, a gente saber se na família, nos parentes diretos, houve algum caso para se correlacionar com o caso que a gente esteja lidando. Você disse aí da importância, né, da tiroxina, tanto para ganhar, é importante no metabolismo, tanto para ganhar peso como para perder peso. Então, pessoas que têm hipotireoidismo, ela pode perder peso ou ganhar peso? Ganhar peso, pode ganhar, mas não vai ganhar assim 10, 15 quilos. Né? Vai ganhar porque o hipotireoidismo leva também uma retenção hídrica, leva uma retenção de água. Então, isso faz com que a pessoa fique mais inchada um pouco e ganhe aí seus 4, 5, 6 quilos. Tá. Né? As pessoas que vêm reclamar que ganharam 10, 15 quilos e que é por causa da tireoide, não é bem assim. Não é só a tireoide. Não é só a tireoide, tem causas mais importantes do que isso. Porque junto com a baixa função, vem outros sintomas obrigatoriamente. Não é só ganho de peso. Obrigatoriamente vem sonolência, vem irritabilidade, vem uma pele mais oleosa, vem outros sintomas, né? Não vem só o ganho de peso. Tá. Né?
E como que a pessoa, então, ela consegue desconfiar de que ela está com alguma doença na tireoide e precisa procurar um médico? Então, exatamente essa junção desses sintomas, desde o ganho de peso, mais sonolência, mais uma adinamia, uma irritabilidade, porque não está bem, está muito sonolenta, começa a não ter disposição para fazer a sua rotina diária, né? Isso vem muito... E é uma doença mais de difícil diagnóstico porque são sintomas assim não muito específicos. Né? São sintomas comuns no dia a dia. Eu estou irritado, a vida não está legal, eu não estou bem, eu vou dormir porque... Entendi. Né? Então, não são sintomas específicos. Diferente do hipertireoidismo, que é uma sintomatologia mais agressiva. Além da perda de peso, vem irritabilidade, vem insônia, vem batedeira, né? Vem as arritmias, vem o que o povo chama de batedeira, né? Vem tremor de extremidade, vem uma sudorese, um suar muito, vem uma sudorese excessiva. Né? Então, a hiperfunção, ela tem uma sintomatologia mais agressiva, mais evidente, né? Que da hipofunção. Lembrar que a hipofunção é mais comum nas mulheres, as doenças da tireoide, de uma maneira geral, todas elas são mais comuns no sexo feminino. Né? É a partir dos 30 anos de idade. Então, exato. Então, a hipofunção, a baixa da função, não é diferente. A partir dos 30 anos, ela... Né? E a partir dessa idade, a maioria das mulheres tem sempre um ginecologista né? de frequência, né? Se não tem, deveria ter. Mas então, os ginecologistas já estão muito atentos a isso. Né? Eles estão atentos a esses sintomas e boa parte dos pacientes que chegam para algum tratamento chegam através do ginecologista. E aí é possível fazer reposição desse hormônio? Aí tem que fazer reposição, tem que fazer avaliação com ultrassom para ver se além do exame de sangue que mostrou a hipofunção, o ultrassom não mostra nenhum nódulo. É importante a junção do nódulo com o hipotireoidismo para a gente ter dados para um provável câncer de tireoide. Porque a hipotireoidismo ou também o hipertireoidismo, ele pode se transformar num câncer? Ou ser originado Não nem ser originado. Ele pode estar associado. Associado. A associação do nódulo tireoidiano com uma hiper ou hipofunção, ela faz com que a gente tenha uma rigidez maior quanto ao diagnóstico exato daquele nódulo. Certo? E esses nódulos, necessariamente eles precisam ser removidos? São cânceres agressivos? Então, esses nódulos vão depender de uma avaliação do ultrassom, avaliação de uma punção. O que vem a ser a punção? A punção é espetar o nódulo com uma agulha, olhando lá no ultrassom para ver o caminho direitinho daquela agulha, puxar material e mandar examinar. Então, de acordo com essa punção, que é um exame com uma curacidade bastante grande, né? Uma acuidade bastante grande, para cima de 90%, então você tem como se basear numa conduta. Se for uma suspeita grande, isso aí a gente classifica em 6 níveis, né? Do nível 5 ao 6, nível 5 e 6, eles são obrigatoriamente para remoção da glândula. Tá. E é comum ou pode acontecer quando é necessário fazer essa remoção da glândula, ficar com rouquidão? É uma das complicações que 97% das vezes no pós-operatório é temporária. Tá. Tem os 3% que pode ser definitivo. Qual o porquê disso? Porque atrás da tireoide corre o nervinho que vai para a corda vocal, que vai para a prega vocal. Então, só o simples manuseio pode levar a uma irritação do nervo, uma neuritezinha, né? E por isso que 97% das vezes é temporário. Né? Aquela corda vocal ela não funciona adequadamente porque o nervo está inchado, o nervo está... Hoje existem métodos intracirúrgicos de monitorização com eletrodo que dá uma segurança maior para o médico, para o cirurgião, durante a cirurgia. Né? Ele, o cirurgião, se sente mais seguro de procurar, de coisa. Não houve uma queda maior nessas complicações pós-operatórias, porque a grande maioria não é por lesão do nervo, né? Pelo manuseio e um edema e um inchaço do nervo. Então, mas assim, mesmo assim, o monitor é legal, é importante porque
você como cirurgião fica mais seguro. Mais e quando precisa fazer a remoção da tireoide, ela é uma remoção sempre total ou ela pode ser parcial? Existe aí essas duas condutas, né? Quando eu tenho um nódulo único até 1,5 centímetro, eu posso fazer parcial. Tá. Mais do que isso, ou mais de um nódulo, precisa ser total, porque eu tenho, nos nossos casos operados, nesse tempo todo de especialidade, nós tivemos 24% de glândulas que tinham um nódulo só, que no exame pós-operatório aparecia nódulo do outro lado. Então, quase um quarto, né? E eu vou deixar a glândula lá, um segmento dela, eu não tenho que mexer com o nervo do outro lado, então ajuda mais. Porém, no pós-operatório, tenho que fazer uma reposição hormonal. Então, aquele resto de glândula que ficou lá, ele não tem função. Entendi. Certo? E se não tem função, para que eu estou deixando correndo risco? Quase 25% de possibilidade de ter nódulo naquele outro lado. Entendi. Tá? Então, eu preconizo a remoção total da glândula. Tá. Então, acho que para a gente fechar aqui essa conversa, Chagas, você podia deixar aqui um recado, aqui um comunicado para quem está nos assistindo aqui. Quais são os pontos que ele deve observar, né, a pessoa deve observar, para ver se ele tem alguma característica de uma hipotireoidismo, de um hipertireoidismo, onde ele precisa procurar um médico? Prestar atenção nesses sintomas, e principalmente do hipotireoidismo, que é muito mais frequente do que o hipertireoidismo, né? Como eu falei anteriormente, o hipertireoidismo é muito mais agressivo, então a pessoa se incomoda muito mais e interfere muito mais com o dia a dia da pessoa, com a saúde, com o bem-estar, né? E ela acaba procurando recurso mais precocemente. O hipotireoidismo ele é mais insidioso, ele é mais lento, e com isso a pessoa posterga, não interfere muito com o dia a dia, até essa hipofunção ter um volume maior, ter um tempo maior de evolução. Né? Mas é o que eu falei, a questão do ganho de peso não é o ganho de peso único como sintoma, né? Associado à sonolência, associado à dinamia, né? Associado à irritabilidade, né? E a hiperfunção também, a perda de peso inexplicável, associado a esses outros sintomas, né? Muito suor, muita irritabilidade, insônia é importante, né? Tremor de extremidades. Então, esses sintomas chamam a atenção. Os nódulos tiroidianos, hoje, eles são, na maioria das vezes, detectados por ultrassom. Aí fica uma faca de dois gumes. 5% dos nódulos tiroidianos são cancerígenos. Então, para eu fazer um screening, fazer uma pesquisa por ultrassom, eu vou deixar 95% dos pesquisados preocupados à toa. Você entendeu? Então, eu não recomendo esse screening, essa pesquisa aleatória por ultrassom da tireoide. Caso não tenha qualquer sintomatologia. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a importância da tireoide, dos hormônios, o hormônio que a tireoide produz, né, que interfere aí, como o professor Chagas falou, no metabolismo, no ganho parcial de peso, aí na irritabilidade, na insônia. Os hormônios são muito importantes na nossa vida e um deles é esse produzido pela tireoide. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like aí. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube ou lá no Spotify para ouvir o nosso podcast aqui sobre a tireoide. Um abraço!